Pregando mais, né? Glória ao Rei! O cara é bajular. Tem que trazer os católicos, entendeu? Aí não pode pregar. É um acordo. Foi um acordo que foi feito. Não pode ir, não. Fala do espiritismo, não fala da matéria. Graças a Deus, toda glória, toda honra seja dada a Deus. A paz seja contigo. Deus te abençoa. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o suficiente, não precisando agregar, nem acrescentar nada a mais, nenhuma religião, nem obras humanas. O próprio Evangelho já é o suficiente, a própria palavra de Deus já é o suficiente para a salvação daqueles que crê. Por isso, fica atento, ouça de bom grado a palavra de Deus, porque nesta noite está sendo pregado o Evangelho não com algum intuito, não fazendo propaganda, não, porque muitos hoje estão envergonhando o nome de Cristo, porque não sai para pregar o Evangelho se não tiver interesse, se não tiver algum intuito, ou lucrativo, ou de propaganda evangélica. Não é isso que estamos a fazer. Estamos aqui para anunciar a você o Evangelho puro, verdadeiro, a qual muitos não têm coragem nem de pregar e nem tampouco de ler na sua Bíblia. Eu quero dizer a você, meus amados, que o tempo do Senhor está próximo. E antes de ler a mensagem que eu quero estar pregando nessa noite, eu gostaria de fazer uma pergunta a você que está passando por aqui, você que está aí sentado, está ouvindo, de alguma forma está, porque o som está indo longe. A pergunta é: se a tua carne descesse ao pó agora, meu amado, para onde iria a tua alma? Você tem tempo para refletir. Nós temos uma vida para refletir. Agora, o dia de amanhã nós não sabemos. E se Cristo viesse neste momento, agora, exato momento, como está a tua vida com Deus? Examine a si mesmo. Romanos capítulo 1, versículo de número 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Olha só, hoje nós ouvimos muito que Deus é só amor. Para muitos Deus é só amor. Aqui a Bíblia está falando que do céu se manifesta a ira de Deus. Da onde que vem a ira? Do céu. Então Deus é só amor. Infelizmente, meu amado, muitos estão limitando a Deus. Quando você diz que Deus é só amor, você está criando um outro Deus, um Deus que não é o da Bíblia. Porque Deus é muito mais do que amor. Ele é misericordioso, Ele é benigno. E a Bíblia vai dizer que Deus é um Deus justo. A Bíblia vai falar em Apocalipse que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Então, nosso Deus, Ele não é só amor. Só amor não é o Deus da Bíblia, Ele é muito mais. Só amor não descreve quem é Deus. Só amor não descreve a divindade, nem o poder e nem a glória de Deus. Ele é muito mais que isso. As pessoas que pregam que Deus só é amor, e os que também creem que Deus só é amor, o único intuito dessa frase é dar liberdade a viver do jeito que quer. O único intuito daqueles que creem e pregam que Deus é só amor é dar libertinagem, liberdade a viver do jeito que quer, pecar à vontade, crendo que vai ter um Deus amoroso que vai salvar ele, vai passar a mão na cabecinha e vai falar: coitadinho, era bonzinho. Não, meu amado, o Deus da Bíblia não é assim. Então aqui a Bíblia está declarando na carta aos Romanos: do céu manifesta a ira de Deus. Sobre quem? Sobre
toda a impiedade e injustiça. A injustiça, ela tem prevalecido e muito. Até mesmo quando você compra algo por um valor e vende a preço desonesto, é injustiça. Até mesmo quando você pega na Ceasa uma verdura que está ali descartada e vende a um preço comum, é injustiça. A injustiça, ela prevalece hoje no meio da política. A injustiça hoje, ela prevalece no meio religioso, onde você vê dezenas de pessoas dentro de uma denominação passando dificuldade, mas eles preferem pintar a parede. A injustiça, ela prevalece hoje quando as coletas dentro dos templos evangélicos e católicos, elas eram para ser para os santos necessitados, e eles usam para quê? Benefício próprio, enriquecimento, construção de templos, assalariar pastores que não trabalham, que não se preocupam com almas, que não ajudam o necessitado nem o órfão. Então a injustiça hoje ela está espalhada, meu amado. Desde quando você está praticando a mentira, desde quando você está escondendo a verdade, desde quando você está defraudando alguém por um valor a mais, meu amado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 9, que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. E é o que muitos têm sido. A Bíblia diz que a injustiça, a ira de Deus se manifesta contra aqueles que detêm a verdade em mentira também. Aqueles que detêm a verdade em mentira. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo as pessoas que se dizem ser conhecedores da palavra, tomando a verdade em mentira. Hoje, infelizmente, homossexualismo na boca de alguns evangélicos não é pecado, mas na Bíblia continua sendo. Hoje, na boca de alguns pastores, alguns religiosos, não tem nada de pecado ser gay, ser lésbico, mas na Bíblia continua sendo. Hoje, infelizmente, na boca de muitos covardes, pode fazer tudo, porque Deus é só amor. Mas na Bíblia não é assim, meu amado. Deus vai requerer de nós vamos ter que prestar conta com Deus. Versículo 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus manifestou, em Deus manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então aqui nós entendemos que a criação de Deus reflete a divindade, a imagem de Deus. Aquilo que Deus criou, os céus, a terra, a natureza, tudo quanto mais, seres viventes, manifesta a imagem. Então se você quer ver a imagem de Deus, se você é incrédulo, tem que ver para crer. Você tem que se contentar em ver a criação de Deus, para assim crer que Deus existe. Mas não, nós vemos hoje, as pessoas pegam uma imagem de escultura e falam, esse aqui é Jesus. Hoje você vê as pessoas carregando um terço para baixo, para cima. Jesus mandou carregar esse terço para poder crer em Deus. Você vê as pessoas comprando uma imagem de um homem cabeludo, de olho azul, de pele clara, falando que esse é Jesus. Esse Jesus não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Só que a Bíblia está falando, meu amado, que se você olhar para a natureza, a criação, ela reflete a imagem, divindade de Deus. Só que as pessoas, como Paulo escreveu, nos últimos dias, nos últimos tempos, não dariam ouvidos a essa doutrina. Eles dariam ouvidos ao quê? Espíritos enganadores, glória a Deus. Dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então muitos estão apoiados em doutrinas de demônios, estão apoiados em doutrinas de espíritos enganadores. Meu amado, leia as Escrituras. Você que me ouve aí do outro lado, você deve ter uma Bíblia. Quantas vezes você já deve ter lido dela? Quantas páginas dela você já deve ter lido? Ou melhor dizendo, examinado. Porque Jesus falou, examinai as Escrituras Sagradas.
O que é mais importante para você, meu amigo? A palavra que vai sair da boca do pastor, do padre, ou a palavra que você vai ler fresquinha na Bíblia? Qual água é melhor? Aquela que leva para você ou a que você vai pegar direto da fonte? Verdade, Senhor. As pessoas preferem pegar tudo mastigado. Preferem pegar tudo mastigado e é por isso que estão pegando um evangelho distorcido. Com muitas coisas acrescentadas. Acrescentaram muitas doutrinas de demônio. Toma cuidado, meu amigo. Toma cuidado. Pois o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, abandonarão a fé. E hoje o abandono da fé está muito grande. As pessoas trocam a Bíblia para crer em sincretismo religioso. As pessoas trocam a Bíblia que corrige, a Bíblia que exorta o homem, para ouvir um pregador de fábulas, um pregador de rosas, um pregador coach, motivacional, para ouvir um mercenário que só promete coisas que nunca acontecem, bênçãos, milagres, profetizando o engano, profetizando aquilo que o coração do homem se agrada. Toma cuidado. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não glorificaram Ele como Deus, porque trocaram a verdade de Deus para seguir o engano, para seguir seus caminhos errantes. E o próprio profeta Jeremias, ele escreve dizendo: enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Não lhe deram graças, antes em seus discursos, e se desvaneceram em seu coração insensato, e se obscureceu, dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. Não deram graças a Deus em seus discursos. Uma pessoa que tem o seu coração contaminado de pecado, meu amado, ela não vai glorificar a Deus mesmo, não. A primeira palavra que sai da boca dela não vai glorificar a Deus. Boca suja, coração sujo, vai sair o que da boca? Vai sair o que não presta. Vai sair palavra de xingamento. É por isso que você vê hoje muitos por aí cantando o quê? Cantando sobre cachaça, cantando sobre traição e enche a boca. Enche a boca para cantar essas canções que exaltam o diabo. Porque quando você fala que você estava bebendo todas e passou a noite no motel, você está dando glória para o diabo. Só que a Bíblia diz que todo ser que tem fôlego, louva a Deus. Louvar a Deus é elogiar a Deus. Louvar a Deus é exaltar a Deus. Louvar a Deus é glorificar a Deus, não só com palavras, mas com o coração purificado diante de Deus. Aleluia, Jesus. Não glorificaram a Deus em seus discursos, em suas palavras, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, de répteis. Isso aqui é uma idolatria. Aqui Paulo está mostrando uma revelação que para muitos é loucura, se fosse pregar. Essa imagem de quadrúpedes e répteis hoje são os mascotes do futebol. Para muitos não tem nada a ver, mas isso aqui é algo que está escondido na palavra de Deus. Para aqueles que crêem, para aqueles que são espirituais, vão compreender que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens, políticos, jogadores de futebol, quadrúpedes, répteis, aves, que são os mascotes do time de futebol. Isso aqui, para você que não sabe, meu amado, isso aqui é uma idolatria. Para você que não sabe, isso aqui, meu amado, é uma idolatria que está sendo relatado na Bíblia Sagrada. Para você que não sabe, no futebol hoje se propaga idolatria. Para você que nunca ouviu uma pregação como essa, o futebol, ele propaga idolatria por onde passa, sim. Não tem como ser apenas um apaixonado, não. É fanático. É fanático, é idólatra. Não tem como simplesmente falar que é um elogiador, não. Meu amado, felizmente o diabo, ele cegou o entendimento. Ele cegou o entendimento. O entendimento cego e não resplandece de forma nenhuma à luz das Escrituras. Uma pessoa que tem o seu entendimento cego, ele nunca vai
ele nunca vai perceber de forma nenhuma que está no erro, nunca vai. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Deus, aqui a Bíblia está falando agora que Deus entregou. Ele entregou aos desejos do coração a imundície para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui a Bíblia está falando daqueles que deixaram de adorar a Deus para adorar os seus ídolos, para adorar os seus artistas do futebol, os seus artistas da religião, os seus artistas políticos. É Bolsonaro, é Lula. Só isso que essa geração sabe fazer, honra mais a criatura do que o Criador. Vai no sol quente fazer protesto, defender Bolsonaro, mas não vai no sol quente defender o evangelho. Na passeata gay, na marcha para defender política, não. Prefere honrar a criatura, prefere defender político, prefere defender Lula, Bolsonaro, tudo ladrão, tudo corrupto. O problema é que uns são mais sábios nas palavras e enganam melhor do que o outro. Só que aqui, meu amado, a Bíblia está falando que Deus os abandonou, Deus os entregou. Você que não quer saber de Deus, Deus te abandonou, te entregou a fazer o que você quiser. Só que isso não te deixa livre, não te deixa livre, meu amado, do inferno. Isso não te deixa livre da condenação eterna. Aonde o bicho não morre, o fogo não apaga, é inferno. Condenação eterna para aqueles que rejeitam seguir o evangelho, para aqueles que conhecem a verdade, mas detêm a verdade em mentira. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram, serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito e eternamente, e amém. Aleluia, Jesus. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. É como Jesus falou: olha, eu vim em nome de meu Pai, vocês não me receberam, mas se outro viesse em seu próprio nome, a esse vocês recebem. Se outro vier em seu próprio nome, ele é honrado. Se vier um político em seu próprio nome, ele é venerado, falta lamber os pés dele. Se vier um jogador de futebol em seu próprio nome, meu amigo, não cabe ninguém numa rua dessa. Se vier um cantor de sertanejo, um cantor de funk, meu amigo, não vai sobrar espaço nessa rua. É como Jesus falou: eu vim em nome de meu Pai, vocês não me receberam. Quem que recebe? Aquele que vem em nome de Cristo. Aquele que vem em nome de Cristo hoje, ele é visto como perturbador, ele não é visto como pregador das boas novas. Olha como que a sociedade recebe aqueles que vêm em nome de Cristo: perturbador, fanático, louco. Muitos falam que é religioso, outros falam que está falando asneira, como já falaram para mim, barulho. Mas se outro viesse seu nome, apresentando-se um jogador, apresentando-se um político, um cantor que seja, ele seria honrado, ele seria idolatrado. O nome disso é idolatria. Mas a palavra tem que se cumprir. Isso não é tristeza para os cristãos, isso é alegria em saber que já a redenção está próxima. É tristeza para o mundo saber que não estão preparados, estão dormindo, estão mortos e falando que tem Deus, falando que Deus está no coração, mas na verdade está longe. Agora no versículo 26, Glória a Deus, aleluia. pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Como não? Como que a Bíblia não declara o homossexualismo como pecado? Como que a Bíblia não trata o relacionamento homoafetivo como pecado? Como não? Se aqui em Romanos está falando abertamente, as mulheres deixaram o uso natural da natureza. Qual que é o uso natural da mulher? Casamento, o homem. A resposta é essa. Ou Adão, ele casou com outro Adão, ou Eva casou com outra Eva. Não vemos isso na Bíblia. Muito pelo contrário, Deus criou macho e fêmea, o diabo criou lésbica e gay. Deus criou
dois gêneros. O diabo ele sempre vem acrescentando. O diabo ele acrescenta, ele sempre quer estar se igualando a Deus. Deus cria o que é certo, o diabo cria o que é errado. Então aqui, meu amado, a Bíblia está falando abertamente. Relacionamento homoafetivo é pecado. Pode prender, pode processar, pode fazer o que quiser. Não tem como processar Deus e não tem como anular o que está escrito. É pecado. Pode trocar de sexo, pode colocar peito, pode colocar cabelo, pode criar um filho como se fosse um casal, mas não vai deixar de ser uma abominação e um pecado grave diante de Deus. Agora não estamos aqui falando que esse pecado é o mais grave. Todo pecado ele tem sim a sua gravidade lado a lado. Tanto que mente pequeno como que mente grande é a mesma consequência. Tanto o imoral do homossexual que profana o seu corpo, usando de forma contrária, como que está mentindo para se dar bem, é a mesma condenação, é a mesma. Então, meu amado, abre bem os seus olhos aqui na terra, para que você não venha como aquele rico que estava no inferno, erguer os seus olhos e ver o descanso, o que você perdeu, para você não abrir os olhos na eternidade. Abre bem os teus olhos. Como Paulo ele escreveu em Efésios 5, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá. Então aqui está escrito, meu amado, é pecado. Como é que vai fazer? Como é que vai fazer com Deus? Se Deus falou que é pecado, como é que fica? Deus falou que é pecado. Como é que fica esses pastores que estão falando que não é pecado? O homossexualismo. Como é que fica eles contra a palavra de Deus? São os gays, lésbicas, são os LGBT contra a palavra de Deus. Não é contra os pregadores. Não é contra os missionários. Não é contra os pregadores de rua. Os que se levantam contra a palavra estão indo contra Deus. É pecado, pronto, acabou. Deus, ele não mudou. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem. Hoje e sempre. A Bíblia diz que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É pecado e continua sendo pecado. Então aqui nós vamos ver Deus falando. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade. Então aqui, meu amado, a Bíblia não somente condena o relacionamento homoafetivo de duas mulheres, de dois homens, não somente coloca e aponta como pecado, como abominação, como erro e como torpeza, mas a Bíblia diz que Deus também os abandonou. Deus não caminha no erro, Deus não caminha na injustiça, Deus não caminha com pessoas que diz que tem esse costume. Deus não caminha com gay, Deus não caminha com lésbica. Isaías 59, versículo 2. A Bíblia diz que a iniquidade, o pecado, separa o homem da presença de Deus. Então você que está aí ouvindo do outro lado, se arrependa. Coloque a tua vida em ordem com Deus. Conserta, endireita seus caminhos diante do Senhor. Você que conhece alguma pessoa aí que anda nessa prática abominável, nessa prática imoral do homossexualismo, meu amado, não apoie. Porque a Bíblia diz que não vai ser condenado. Não é só os que praticam o erro, não é só os que praticam a imoralidade, não é só os que praticam o homossexualismo, não. Os que apoiam também, aqueles que passam a mão na cabeça também, os crentes covardes que não falam nada também, os crentes que não tem, os evangélicos que apoiam e falam que Deus ama e não prega contra também, Deus vai requerer deles. A Bíblia diz que Deus não deu um espírito de covardia, não, mas há uma multidão por aí que confessa a Deus, mas são covardes. Há uma multidão que diz por aí que Deus caminha com ele, mas são covardes. Toma cuidado. Existem vários deuses, mas Deus com letra minúscula, não Deus, mas aqueles que se fazem de Deus. Então justamente nessa noite, você está tendo uma oportunidade de ouvir um evangelho que você não vai ouvir em muitos lugares, mas é para testemunho que está sendo pregado essas palavras.
Quem falou que essas palavras estão sendo pregadas para te converter, para poder te convencer que você está no erro? Não. O Espírito Santo é quem convence. Nós somos apenas as testemunhas. Apenas estamos testemunhando. A Bíblia vai falar em Mateus 24:14, o Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações e em seguida virá o fim. Então, se você nunca ouviu uma pregação dessa que fala, como está escrito, que o homossexualismo é pecado, hoje você está ouvindo. E é como testemunho que você ouve, para que naquele grande dia você esteja preparado e feita a tua escolha. Você vai herdar na eternidade. Escolhe a vida, não a morte. Escolhe hoje entre a bênção e entre a maldição. A vida está em Cristo. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Vá para as Escrituras, vá para a Bíblia Sagrada, examine a Bíblia Sagrada, leia a Bíblia. Não fica somente com palavras de homens, de pregadores, de líderes, não. Você tem a Bíblia que confirma tudo. Que Deus te abençoe, a graça, a paz seja com todos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Ô, glória. Aleluia. Parou já, descarregou.